Fala galera, beleza? Como pegar um rótulo, uma embalagem de um alimento que já existe e adaptar para as novas regras da Anvisa? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como pegar aí um rótulo, uma embalagem de um alimento que já existe e adaptar ele para as novas regrinhas que saíram aí na última semana. Incluir a nova tabela, incluir aquele novo selo de alto teor de sódio na frente da embalagem e como é que calcula aí o tamanho disso, como é que faz, qual o tamanho de fonte e tudo mais. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e se você é novo por aqui, tá chegando aqui no canal agora, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar aí o sininho das notificações para toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você ser avisado. Aproveita também, já deixa aquele like aí para eu conseguir continuar a compartilhar conhecimentos sobre design gráfico com vocês. E o vídeo de hoje, pessoal, não vai servir só para você que é iniciante aí, serve também para os designers, os designers aí, os amigos e amigas designers gráficos mais experientes também, que estão aí se adaptando com essas novas regras da Anvisa que saiu agora nessa última semana aí, né, RDC 429 e N75, que foram aí sancionadas e entraram em vigor no último dia 10 de outubro de 2022 e tá deixando aí todos os designers e os donos das indústrias de alimentos de cabelo em pé para se adaptarem às novas regras aí que vão mudar muito o designer das embalagens e de rótulos também dos alimentos. E tudo que eu vou falar neste vídeo de hoje, pessoal, foi com base em workshop, reuniões que eu tive aí com engenheiros de alimento e os donos das empresas de alimentos. Então, você vai pegar tudo que eu tô explicando aqui e usar como base aí nas suas artes. Então, um ponto muito importante, todo rótulo ou embalagem de alimento tem que ser validado por um responsável aí da empresa do seu cliente. No caso dos alimentos, são os engenheiros de alimentos ou empresas regulatórias que fazem a validação aí das suas artes lá junto à Anvisa. Então, pessoal, lembre-se sempre, toda vez que você fizer aí um rótulo ou uma embalagem de alimento, quem vai falar para você o que tem que ir, quais são as informações, qual é o texto legal que vai nesse rótulo ou embalagem do alimento, é o engenheiro de alimento ou a empresa regulatória aí que seu cliente contratar. Então você não vai pegar e colocar as informações do nada. Eu, por exemplo, eu nem digito nada, eu peço sempre tudo digitado só para dar o copy-paste, né? Copiar e colar para não errar nenhum tipo de informação aí que tem que ir na embalagem e que depois vai para aprovação lá, para validação junto à Anvisa. Então sempre siga essa regra, não digite textos aleatórios aí, sempre pegue com o seu cliente aí, né, ou com a empresa regulatória ou engenheiro de alimento aí que trabalha para ele, todas as informações, medidas, tudo que vai no rótulo, quem vai editar são eles. Então não fique com essa preocupação aí que você tem que ir atrás da informação. A aula de hoje é mais para você ter conhecimento de como fazer, de como deixar a sua arte aí mais aprovável, né? Não sei nem se tem esse termo, para ficar mais certinha aí, para não ter um vai e volta aí e ficar errando muito, né? Então fica mais fácil para você aprovar com o seu cliente aí, ela ficar dentro de todas as normas e regras da Anvisa. E tudo que eu vou falar aqui também, eu peguei aí também no próprio site lá do governo federal, da página da Anvisa lá. E não se preocupe que depois eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês e para quem tá lá no nosso grupo especial do Telegram, eu vou pegar e vou baixar os arquivos e deixar lá para vocês também fazerem o download aí e guardar para vocês consultarem lá depois, principalmente essa parte aqui que fala aí dos tamanhos, né, de como tem que ser disposto, qual é a regra lá para inserir e tudo mais. Eu vou explicar tudo aqui também, mas é bom depois você olha no sumário lá, vê lá em que página que tá e dá uma lidinha para ficar mais inteirado do assunto e tudo isso vai te fomentando aí, deixando você com mais conhecimento para fazer cada vez melhor os trabalhos para os seus clientes. E você que é um designer gráfico aí mais experiente, já passou essa semana também aí os perrengues que eu passei por aqui para adaptar aí e aprender aí. Estamos todos aprendendo aí as novas regras, né? É tudo muito novo, então tá todo mundo aprendendo ainda. Se você quiser, compartilhe aqui então a sua experiência, o que você tem a acrescentar além do que eu falei aqui, né? Ou do que eu vou falar ainda. Então, você que é um designer gráfico aí mais experiente, né?
uma designer, uma mulher também, né? As meninas também arrebentam nas artes aí de rótulos e embalagens. Deixe seu comentário aqui embaixo. Fala aí da sua experiência com essas novas regras da Anvisa. Mas chega de enrolação e bora lá ver na prática como é que eu faço aí essas adaptações da tabela e o novo selo aí que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, eu fiz essa embalagem fictícia aqui, né, de um chips de banana, só para exemplificar e mostrar para vocês aqui na aula, né? Então, não utilize as informações que tem nessa embalagem para fazer uma embalagem aí de vocês, tá? Ela é só para fim educativo e mostrar aqui para vocês como é que a gente vai aí fazer as adaptações. Lembre-se sempre, pegue as informações e aprove as informações com engenheiro de alimentos ou empresas regulatórias dos seus clientes. Vamos lá, sempre aprova com o seu cliente tudo lá. Vamos lá, então, vamos começar aqui nessa embalagem que eu fiz aqui, de chips de banana aqui, né, fictícia. Então, aqui as informações são só aleatórias e de marcação, só para a gente ver aqui o que mudou. Aqui, a principal mudança aqui na nova regra aí da Anvisa, né, é sobre a tabela nutricional, né, ó. Então, eu fiz aqui essa tabelinha aqui, ó, toda colorida, personalizada, né. Então, esse tipo de tabela fica extremamente proibido de utilizar. Não pode mais personalizar a tabela nutricional aí dos rótulos de embalagens de produtos alimentícios. Você vai ter que utilizar uma tabela padrão que tem lá no site lá do governo federal, né, na página da Anvisa, que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês os modelos, né, e vou apresentar aqui. Então, você não vai poder mais fazer assim, tabela coloridinha ou com formatos aí, com desenho, né? Tem gente até que coloca flores, né? Então, deixa a tabela bem personalizada conforme o design da embalagem ou do rótulo. Não vai poder mais fazer isso, né? Então, ela vai ter que ter aqui um padrão. E também outra coisa que a Anvisa agora vetou, que é um problema antigo aí, né? Que atrapalha muito aí, principalmente o consumidor, a dona de casa que faz a compra no supermercado, é o tamanho aí da fonte, né? Então, é até uma orientação aí da própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, aí para a Anvisa, que faça com que os rótulos e embalagens sejam mais claros, né? E tenham aí tamanhos de fontes maiores para a população ter um consumo consciente, né, do que ela está comprando ali, o que tem no alimento, né? E para isso a gente tem que ter aí fontes maiores, né, e mais clareza aqui na tabela nutricional, né, porque muita coisa fica encoberta, meio maquiada, né? Então vai ter que modificar drasticamente aí esse conceito que a gente tem de tabela nutricional. Que aqui para mim, por exemplo, a única regra que eu tinha sobre a tabela nutricional é que ela não poderia ter aí uma fonte menor que 4 pontos, que equivale aí a 1 milímetro mais ou menos, né? Essa era a única regra. E agora a Anvisa determinou aí quais são aí as novas regras, que tamanho de fonte, ó. Eu até baixei lá no próprio site do governo federal, na página da Anvisa, essa apresentação aqui, que vai ser muito importante aí para você consultar. Ela tem aqui os principais pontos aí de mudança. Então, guarde bem esse PDF aqui, ó, que eu vou deixar o link aí e deixar o arquivo para vocês baixarem, para vocês consultarem aí para fazer aí os seus rótulos e embalagens de alimentos. Então, olha lá, ó, aqui ela mostra aqui as etapas, né, ó, que é um problema antigo aí, esse problema de rotulagem, né, de mostrar melhor aí o que tem na embalagem, né? Olha, eles vêm estudando isso desde 2014, foi sancionado lá em 2020 e entrou agora só em outubro de 2022 em vigor aí essas novas regras, né? E vai ter um tempo aí para cada tipo de alimento se adaptar. E aí o engenheiro de alimento, o cliente lá, a empresa regulatória, é que vai fazer conforme lá o tempo que ele tem, né? E aqui está a nova tabela nutricional. Essa é a nova tabela nutricional que a Anvisa está disponibilizando lá, até o arquivo, vou deixar aqui para vocês também,
o arquivo aí da nova tabela nutricional e como é que ela vai ser disposta aqui, né? Então, a primeira mudança aqui que você vê é aqui em cima nas porções, né? Olha lá, aqui tem lá agora porção por embalagem e aqui a porção da medida caseira. Mais embaixo aqui tem a inclusão dos açúcares. Isso não tinha antes e não era obrigatório, agora é obrigatório estar na tabela. Outra inclusão importante também é a declaração dos valores nutricionais por 100 gramas do alimento, né? Então vai ter também essa parte aqui de 100 gramas do alimento, ou no caso se for líquido, de 100 ml. Então tem mais essa coluna aqui. Uma coisa lá que a gente não entendia muito bem era aquela medida lá de kilojoule, né? Então a gente que é designer não sabia muito a fundo, mas atrapalhava no design da tabela. Não é mais obrigatório também, agora só vai ter o valor energético por quilocaloria. Vai manter ali, né? Daí vai ter a coluna normal ali, né? Que é um peso aí de 5, de 15 gramas, né? E o valor diário ali. Inclusive, no valor diário, a frase lá embaixo não vai mais aquela frase lá do valor diário, tal, grandona. Vai só agora essa nova frase aqui, ó, pequenininha, né, ó, percentual de valores diários fornecido pela porção. Então, essa aqui são as regras básicas aí do que mudou. E agora, vamos ver aí como a gente vai fazer essa nova tabela, né, ó. Ela tem agora aqui umas regras de tamanho aí. E o tamanho da fonte determinado pela Anvisa aí para a gente seguir como regra é o ponto. Então todo o programa aí trabalha com ponto, né? O programa editorial aí para fazer rótulos e embalagens, como o CorelDRAW que eu utilizo por aqui, ou o Illustrator que vocês utilizam, ou tem gente até que faz embalagem em rótulos aí no Photoshop também, né? Não indico muito, né? De preferência é melhor você trabalhar sempre com rótulos e embalagens num programa vetorial como o Corel ou o Illustrator. Por aqui a gente sempre faz tudo no Corel. Então, olha lá, as regras aqui da tabela vão ter aqui o formato padrão e o formato reduzido. Então a gente vai ter que utilizar essa tabela aqui, pessoal. Não vai dar mais para ficar com tabelas personalizadas e com um tamanho de fonte 4 pontos lá, bem pequenininha. Acabou a festa aí da tabela nutricional com a fonte bem pequenininha. Eu sempre utilizei aqui nos meus rótulos e embalagens, toda vez que eu faço um desenvolvimento, conforme vai aumentando o tamanho do rótulo ou da embalagem, eu sempre aumentei o tamanho das informações e sempre conscientizei os meus clientes disso, que a dona de casa lá tá lá, por várias vezes ajudei alguém no supermercado lá a ler o rótulo, porque a pessoa não consegue ler, porque tava uma letra miúda e até menor que 4 pontos. Você vê claramente aí em alguns rótulos e embalagens que as letras estão menor que 4 pontos. Como é que vai ler uma letra menor que 1 milímetro de altura? Não tem como. Então, por isso que chegou nesse ponto da Anvisa estabelecer aqui um formato padrão aqui de todas as tabelas aí para a gente utilizar nas nossas artes. Se a gente passar aqui mais uma página aqui, ó, a Anvisa também lá disponibilizou aqui, ó, já vários modelinhos prontos, né? Eu vou deixar para vocês tudo em core aqui, não se preocupe. Então lá tem lá o modelo vertical, o modelo horizontal. Tem lá o modelo lá que tem as colunas quebradas, né? Então divide ali, né, os nutrientes em 2 colunas ali na tabela nutricional. Normalmente a gente vê embalagem de pão nessa tabela aqui, né? Essa de baixo, né? Essa aqui de agregado, quando vai mais de um produto diferente dentro da embalagem, né? Então tem 3 coluninhas ali para cada produto, né? Ou mais ali, dependendo do produto. E quando não tem como utilizar nenhuma dessas variações de tabela, tem a linear, que é bem feia, bem horrível de ler ali, né? Quase ninguém entende ali, porque fica tudo corrido ali, mas que em alguns casos tem que ser utilizado assim, né? Em tablets, em coisas pequenas, né? Não tem como utilizar a tabela vertical, horizontal ou essas outras que eles mostram aqui, e a gente acaba apelando para usar aí a tabela linear, né? Então o que eu vou fazer agora? Vamos ver na prática como é que eu faço para incluir lá na minha embalagem lá fictícia lá da banana, né? Então eu vou pegar aqui
e vou colocar agora a tabela, ó. Vou abrir aqui, ó, eu já fiz aqui e vou facilitar a vida de vocês, hein? Eu já fiz aqui, ó, um arquivinho no Corel com as variações da tabela que eu posso utilizar, né? Então eu vou abrir ele aqui e vou copiar aqui, e tudo tá com as fontes padrão também, ó. A fonte agora também tem o padrão de fontes, pessoal. Não pode utilizar mais qualquer fonte, ó. Então eu vou aproximar aqui, ó. Então, ó, o formato padrão de tabela, ó. O formato padrão de tabela é esse aqui, ó, com 10 pontos ali, bold na informação nutricional. As porções aqui, né, ó, ele tem que ser, ó, pode ser regular, mas com 8 pontos. E lá embaixo, na frase do valor diário, com 6 pontos. E aqui onde tem aqui a descrição aqui, né, dos 100 gramas do alimento, e ali onde vai 15, 5 ou o que for aí, dependendo do alimento, tem que estar com 8 pontos em bold. Esse é o formato padrão. Então, sempre que couber colocar essa tabela aqui, ó, você não vai poder utilizar a reduzida. Você tem que utilizar essa daqui. Então, não economiza aí no espaço aí quando você for colocar a tabela nutricional, que não vai aprovar, pessoal. Pelo que eu vi essa semana aí, foi um Deus nos acuda. Não aprova, não adianta insistir. Você vai ter que utilizar esse formato de tabela aqui. E aí, se não tiver jeito, é só quando... Agora a regra ficou bem clara que não tem quando não tem como usar, aí você pode utilizar a opção reduzida, pessoal. Que aí seria o caso dessa daqui, ó, formato reduzido, ó lá. E aqui, ó, o formato padrão, ó, pode utilizar fonte Arial ou Helvética, com esses tamanhos aqui em pontos. O formato reduzido, você pode utilizar a fonte Arial Narral ou a fonte Helvética Condense. Então, você pode utilizar a fonte condensada só nessa aqui. Se você colocar a fonte condensada na padrão, não vai aprovar, pessoal. Eles vão verificar e vão reprovar aí o seu rótulo e embalagem. E aí o engenheiro de alimento lá, ou a empresa regulatória, não vai conseguir aprovar o rótulo ou a embalagem do cliente de alimento. Então, segue as regras aqui, ó. Tem até um caderno de perguntas e respostas que fala de tudo isso, que eu também baixei lá no próprio site, lá aí que também alguns engenheiros compartilharam comigo aqui, no workshop também que eu participei, eles me mandaram isso daqui. Então, segue certinho, e também eu vou deixar lá as regrinhas aí, se você quiser olhar aqui, você pode conferir aqui no sumário aqui, né, ó, ver aqui em qual página que tá, mas eu vou dar uma olhada lá e vou passar as páginas se vocês quiserem ler, entrar mais a fundo aí também, né, para conhecimento de causa, né, saber o que tá fazendo, né, eu gosto sempre de saber da onde é que veio, o porquê das coisas, e aqui eles explicam bem certinho, ó, que nem esse negócio do ponto, por exemplo, tá lá na página 71, né, ó, vamos lá para a página, ó, 71, eu não vou olhar um por um aqui nesse caderno de livros de perguntas e respostas da Anvisa aqui em relação à RDC 429, que é a nova regra, para não estender muito o vídeo, né? Mas, ó, eu vou olhar, por exemplo, aqui, ó, o que fala aqui, ó, em relação ao ponto, né? Ó, por exemplo, ó, tá aqui, ó, na página 71. Cadê? Vamos olhar aqui, eu tô olhando na minha colinha, né? Para ver aqui qual que é a página 71, ó. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, tamanho de espessura padrão das linhas da tabela, ó lá. E ele fala de tudo, pessoal, olha só, até sobre as linhas da tabela, se tem, ó, uma espessura, um tamanho padrão, ó. Há um tamanho de espessura padrão para as linhas da tabela nutricional? Não, o fabricante deve observar a disposição das linhas conforme os modelos exemplificados no anexo da IN 75, que eu também vou deixar o arquivo aqui para vocês darem uma olhada lá. Olha lá no sumário também, que fala tudo sobre o que vai no design, né? E aqui embaixo, ó, aqui, ó, na pergunta 100 do caderno de perguntas e respostas aqui da RDC 429, ó, ele fala aqui, ó, a RDC 429 define ponto como a unidade de medida tipográfica.
que equivale a 0,53 ou meia polegada. Isso aqui é meio contraditório, porque a minha vida toda aí eu ouvi falar que a medida para você, como é que você faz para descobrir aí qual que é a medida de uma fonte, sendo que ela está em pontos. Você vai pegar o número de pontos, né, uma fonte de 4 pontos, e vai dividir por 4, ou de 12 pontos, e dividir por 4, você vai ter o tamanho dela em milímetros. Então, uma fonte de 12 pontos, por exemplo, dividido por 4, você vai ter aí 3 milímetros de altura, e não equivale a essa medida aqui. Então, acho que até se alguém da Anvisa ver esse vídeo aqui, eu acho que vai ter que retificar isso daqui, conforme eles retificaram também aqui, né, em relação aqui a falar que 1 ponto equivale a meia polegada, sendo que, ó lá, meia polegada equivale a 2,7, que isso também já foi retificado. E eu acho que também aqui eles vão ter que retificar aqui, ó, essa parte do que o ponto equivale a 0,353, quando que nos programas como Corel e Illustrator, 1 ponto equivale a 0,262, né? Que aí, conforme eu falei, né, multiplicando por 4, aí equivale a 1 ponto. Então, essa é também aí, acho que mais uma retificação aí que a Anvisa vai ter que fazer, né? Eu acho que é bom dar uma olhada. E você me fala aí, nos programas aí de vocês encontraram também aí esse probleminha aí de tamanho? Porque tem alguns engenheiros de alimento que exigem que eu coloque até o tamanho lá. E aí, como é que faz? Eu tô colocando só o ponto. Como eles definiram que o ponto é a medida universal, né? Eu tô seguindo o ponto e não tô seguindo aí essa proporção de medida que eles colocaram aqui também, que eu acho que mais para frente isso vai ser verificado, e eu acho que eles vão mudar isso aqui também, porque o correto nos programas, ó, se eu for aqui, ó, no meu Corel, ó, vou entrar aqui, ó, no meu rótulo aqui, ó, na embalagem, por exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma medida aqui, ó, da tabela aqui, ó, que não tenha acento e nem cedilha, por exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, a frase do gorduras saturadas. Se eu ver aqui, ó, é que aqui está na medida de, ó lá, 4 pontos, ó lá. E você vê aqui no programa, ó lá, equivale a 1,044 milímetros, né? Então é o que eu falei ali anteriormente, né? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 1 ponto, ó, você vai ver, ó lá, que o programa dá 0,261. Então, não se preocupe aí de primeiro momento com a medida das fontes em milímetros. Se preocupe aí se está em pontos, está com os pontos que eles estão orientando, porque em milímetros eu acho que tá meio contraditória aí essa medida que tem lá no caderno lá de perguntas e de respostas deles, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui e agora vamos adaptar aí a nossa tabela, né? Então eu fiz aqui a tabela aqui, padrão, a formato reduzido, e fiz também uma outra tabela aqui, ó, que eu tive que fazer aí para um produto aí, por um rótulo, uma embalagem de tempero. Uma embalagem de tempero é muito pequena, então nem a embalagem reduzida dava. Aí, conversando lá, né, com o pessoal, eu vi que tem mais uma opçãozinha lá de reduzir mais um pouquinho, que são as abreviações. Mas isso você não vai abreviar aí do nada. Sempre peça orientação da empresa regulatória ou do engenheiro de alimentos. Ele vai te falar lá qual é aí, assim como as informações que vão aqui, né, das quantidades aí, de valor energético, carboidratos, tudo isso eles que vão passar. Então, vamos pegar e vamos usar essa aqui. Quando não for possível usar reduzida, você tem a opção de usar reduzida e abreviada, que tem como opção aqui abreviar alguns nutrientes. Aqui dá para abreviar aqui a palavra, como por exemplo aqui, ó, essa opção aqui, ó, vem abreviado o açúcar adicionados ali, né? Ele pode escrever ali só o A e o C cedilha. Nas gorduras aqui também, ó, o GORD só, né? Não vai precisar aí de escrever gorduras, né?
E também aqui, ó, as fibras, que normalmente ali vem fibra alimentar, e aí eles me instruíram que pode ser escrito ali só fibras, né? Então a gente pode usar essa tabela aqui, que ela é um pouquinho mais estreita do que a que é só reduzida. Então essa aqui é a tabela reduzida e abreviada. Então já deixei elas aqui, ó, com o tamanho certinho para utilizar. E quando não der para utilizar essas aí, eu deixei aqui também, ó, essa daqui que também de vez em quando eu preciso usar, que é formato padrão aqui, que é a linear, né? Eu até esqueci de escrever aqui, né, ó, padrão linear, que é essa aqui que é escrito por extenso, né? Então, ó lá, ela também tem lá as medidas ali, ó, em pontos, quanto que pode ter as informações, né? Qual o tamanho que ela fica aqui certinho, né? Que tem que usar esse padrão, você não vai poder usar outro padrão, né? E aqui, ó, onde tem que ser bold também, ó, tá bem descrito aqui certinho aqui no meio também, né? Então, essas 4 tabelas aqui que eu vou utilizar em praticamente tudo que eu faço aí de rótulos e embalagem de alimento, pessoal. Porque daí eu só vou copiar aqui, colocar lá, colocar as informações que vão me enviar e mandar para aprovação do cliente lá, ou do profissional lá, do engenheiro do alimento ou a empresa regulatória. Vou usar praticamente essas aqui. Então o que eu vou fazer lá para adaptar? Eu vou pegar e vou copiar aqui, ó, a tabela padrão. Sempre vou testar primeiro se cabe a padrão. Se couber, eu já deixo ela lá. Vou dar o Ctrl V aqui, né? Vou dar o Ctrl G, ó lá, já vi que não vai caber, ó. Ela é muito grande em relação ao tamanho ali da área que eu posso colocar ali a minha tabela, né? Ó, porque tem ali a marcação ali da planta técnica que não me deixa ultrapassar ali, ó, aquelas linhas. Então, a padrão já não vai caber, eu não vou poder utilizar ela aqui. Então, deleto a padrão. Vou pegar lá, ó, então, a tabela aqui reduzida. Vou dar o Ctrl C aqui e vou dar o Ctrl V aqui. Vamos ver se a reduzida cabe, ó. A reduzida cabe. Então, eu vou utilizar aqui, ó, a reduzida, ó, porque ela tá dentro, ó, da medida aqui. Opa, veio aqui uma linha a mais, vamos deletar. Ó lá, ela tá dentro aqui, ó, da marcação da planta técnica aqui, ó, da área permitida aqui, né, a área de segurança para impressão. Então, ó lá, eu vou ter que usar essa tabela aqui, ó. Então, pessoal, e aí se fosse menor o espaço ainda, eu ia partir para reduzida abreviada. E outro ponto bem importante, a tabela não pode ter fundos coloridos, ela vai ter que ter esse fundo branco aqui, com as letras, com o formato padrão em pontos e em preto, com a fonte lá que eu especifiquei lá, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tem que utilizar esse padrão, senão não vai aprovar, né? Então eu vou pegar aqui, vou deletar lá a tabela anterior, né? Ó, vou deletar aqui ela inteira, né? E vou adaptar aqui para caber aqui a minha tabela nova aí, né? Vou até colocar ela aqui em cima, ó, bem em cima ali, ó. Toma cuidado, ó, para não cobrir aqui, ó. Tinha informação de ingredientes ali, eu vou puxar aqui para baixo, ó. E vou alinhar aqui com o contém aqui, ó, com alérgicos aqui, eu contém glúten, não pegou ele ali, ó, vou jogar ele para cima, né, para pegar. Vamos selecionar aqui ingredientes, clicar aqui no alérgico, vou dar o C aqui para centralizar. E aí, se eu tivesse aqui já todas as informações, eu ia preencher aqui a tabela com as informações aí para mandar para aprovação. Essa é a adaptação que é necessária fazer para a tabela. Então, sempre utilize um formato que cabe na sua arte. Não tem mais como ficar... E não tem mais medidas de redução e aumento aí para você fazer menor que o que foi especificado aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó, e lá na apresentação lá da Anvisa, né? Então, você vai ter que seguir as medidas padrões que tem aqui, né? E se ultrapassar essas medidas aqui, aí sim você pode, conforme eu falei, né? Eu sempre conscientizo o meu cliente de quanto maior o rótulo ou a embalagem, maior tem que ser as informações. E se for maior que 10 pontos, aí você pode acrescentar aí os tamanhos em pontos que forem cabíveis, né, na embalagem que você está fazendo. Mas abaixo, de 10 para baixo, tem que seguir essa regra aqui. Você não pode mudar a regra aqui
que a Anvisa determinou aqui nesses rótulos e embalagens. Então, essa é a principal regra aí, né, ó, para a gente colocar aí, ó, na nossa embalagem, né, ó. Vamos voltar lá na embalagem. A tabelinha vai ter que ser essa aí mesmo, que todo mundo aí, uma boa parte dos designers e clientes vão achar feia, porque não pode mais colorir, pôr fonte bonitinha, nem nada. Vai ter que utilizar essa tabela nutricional com o fundo branco escrito em preto e no tamanho padrão que a Anvisa determinou de agora em diante. Outro ponto importante, pessoal, aqui ó, já que a gente mexeu aqui com ingredientes, passamos eles ali para baixo, né? Os ingredientes não podem estar mais em outro painel que não seja aqui, ó, logo abaixo aqui, ó, juntinho da tabela nutricional. Então, ó, ele vai ter que estar aqui, ó, pôs a tabela, já põe a lista de ingredientes e já põe ali também o não contém glúten e alguma coisa ali se tiver dos alérgicos. Isso aqui tem que estar sempre junto, não pode mais uma informação tá lá do outro lado, outra para cá, outra para lá. Ele tem que estar no mesmo painel da tabela nutricional. Então, se você fizer a embalagem aí e colocar, por exemplo, a lista de ingredientes lá do outro lado, ó, arrastei lá para baixo ali das informações da empresa. Apesar de ele, quando fechar a embalagem, ele vai estar no mesmo painel lá, né? Ele vai estar no mesmo painel traseiro. Não pode, mesmo quando tiver separado pela solda, né? O fechamento da embalagem, não pode. Ele tem que estar na mesma parte ali, ó, onde está lá. Ó, vou voltar lá, dar o Ctrl Z, ó. Tem que estar aqui, ó, na mesma parte aqui das informações da tabela nutricional. Então, os ingredientes têm que estar junto da tabela nutricional, assim como as informações de alérgicos e de não contém glúten ou contém glúten, né? Tem que estar tudo juntinho aqui, não pode estar separado, senão vai reprovar também. E pessoal, tô dando uma pausa aqui que eu já vi aqui que o vídeo tá ficando com mais de meia hora e para não se estender muito, não ficar um vídeo muito grande, eu vou dividir aí essa aula aí sobre as novas regras da Anvisa em duas partes. Então fiz essa primeira parte aqui, onde eu expliquei um pouco aí sobre quem aprova, para quem que você manda e sobre a tabela nutricional. E vou deixar para uma outra metade, um segundo vídeo, para falar aí da rotulagem frontal, para falar do novo selo lá do alto teor em sódio, gordura, açúcares, que em breve eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Fica ligado aí para acessar a segunda parte do vídeo e ficar por dentro de todas as novas regras aí da Anvisa para rótulos e embalagens de alimentos. E aí pessoal, gostaram de mais este vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like aí pra mim. Aposto que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente aí, porque vai ficar muita dúvida aí, muita gente vai ficar perdido com essas regras aí, mas a gente vai se ajudando aí, vai compartilhando o que a gente vai aprendendo aqui. Nem tudo que eu falei é via de regra, não sou o dono da verdade aí, mas com tudo que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando aqui com vocês. E se você tiver alguma coisa a acrescentar aí, aprendeu mais alguma coisa que eu não deixei, que eu não falei aqui, eu deixei de falar, compartilha aqui embaixo nos comentários com a gente. E você aí que está iniciando, se ficou com alguma dúvida, pegou um job de um rótulo, uma embalagem aí também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o enorme prazer em falar com vocês. E se você tiver aquele amigo que quer aprender, quer saber mais sobre rótulos e embalagens, quer aprender a trabalhar no Corel profissionalmente, indique esse vídeo para ele, compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! E se você quiser saber mais sobre dúvidas e perguntas sobre o design gráfico, eu vou deixar aqui do lado uma playlist completa com várias questões aí sobre o design gráfico para quem está iniciando. Acesse ela aqui que ela é bem legal também. Valeu!